Olá, meus queridos, minhas queridas e meus queridinhos. Estou aqui com vocês novamente. Hoje eu quero contar para vocês uma historinha que não é minha, é de um autor desconhecido que eu gosto muito e usei ela como um parâmetro na minha vida. Então, vamos lá à nossa história de hoje. Havia em um reino muito distante, um rei, ele era um rei muito bom, todo mundo gostava dele. E acontece que ele era muito amigo do primeiro-ministro, eles viviam sempre juntos. O rei não andava sem a companhia do ministro. E o ministro estava ali à disposição do rei. Pois bem, um certo dia, o rei estava fazendo as suas unhas, quer dizer, estavam fazendo a unha do rei, e por acidente foi cortado o dedo dele, ele machucou. Sabe como que é? O pessoal começou a contar, correr a notícia de que o rei havia machucado seu dedo. Olha, você soube que o rei foi fazer as unhas e o homem que estava ali fazendo a unha machucou-lhe o dedo. E começou a correr essa história pelo palácio, até que chegou ao ouvido do primeiro-ministro. Chega um dos vassalos e diz: primeiro-ministro, o senhor sabia que o rei cortou seu dedo, foi machucado o dedo do rei? O primeiro-ministro diz: bom, tudo é para o melhor. Simplesmente isso ele disse, tudo é para o melhor. Porém, as coisas não podem ser simples assim. Esse mesmo vassalo correu contar para o rei que o primeiro-ministro havia dito que tudo era para o melhor, mesmo o dedo dele sendo cortado. É claro que o rei ficou sentido, pois eles eram muito amigos, muito sentido. Então ele diz assim: eu vou dar uma lição ao primeiro-ministro. Vou mandar prendê-lo e ele vai aprender a lição de não falar certas coisas a meu respeito. E foi feito isso. O primeiro-ministro foi preso, só que eles tinham o hábito de fazer caçadas, longas caçadas pelo reino. E no dia seguinte seria o dia de uma delas. Aí o rei falou: eu vou mostrar para o primeiro-ministro que eu vou sozinho, ele não é tudo isso que ele acha, eu vou sozinho e vou fazer a minha caçada. E lá foi ele sentado no seu garboso cavalo e toque, toque, toque foi. E ele andou, que andou, que andou, e ele acabou se afastando mais do que o devido do seu castelo. Até que ele começou a adentrar numa floresta e ele começou a perceber que lá ele não conhecia tanto como antes, quando ele ia com o primeiro-ministro. E, de repente, surgiram índios de um lado, do outro, e o prenderam. Capturaram o rei. O
O rei ficou apavorado, ele quer se comunicar, dizer, eu sou o rei, eu isso, eu aquilo. Mas e daí? Os indígenas lá nem entendiam o que ele queria dizer. Tudo bem, ele ficou preso, aí começaram a lhe tirar a roupa, porque iriam oferecer aquele rei, aquele homem, era um homem para eles, aos seus deuses. Ele seria oferecido em sacrifício para os deuses. Ele não estava entendendo direito, mas ele sabia que o negócio lá ia ser feio. Ele tinha sido capturado sem nenhuma delicadeza, tiraram-lhe as roupas e ele percebeu que estava tudo pronto para o pior para ele. Aí veio um tal de cacique, alguma coisa mais importante lá da tribo, e começou a examiná-lo para ver se ele era realmente digno de ser oferecido ao Deus deles. E começaram a examinar da cabeça aos pés tudo. E aí se depararam com aquele machucado no seu dedo. Então, é recente ainda, foi no dia anterior. Quando eles viram, eles ficaram indignados. Para quê? Imagina, esse homem é impuro, ele não é digno de ser oferecido de presente para os nossos deuses, não pode. E eles, com muito desdém, mandaram o rei sair de lá imediatamente. Tacaram-lhe as roupas em cima e suma daqui. Do jeito deles, claro. E o rei, mais que depressa, pegou suas roupas, encontrou seu cavalo ali e foi embora. Aí, já vestido, no caminho e tudo, e ele veio pensando. Ele veio pensando, por que é que eu não morri hoje? Tudo foi por causa daquele meu dedo machucado. E o que foi que o primeiro-ministro disse? Que tudo era para o melhor. E não é que foi. E ele veio o resto do caminho se sentindo culpado porque ele tinha feito aquele mal com o primeiro-ministro de mandar prendê-lo, se ele estava muito certo. E chegando no castelo, a primeira coisa que ele foi fazer é se dirigir à cadeia, às prisões. Chegou lá, o primeiro-ministro está sentado numa boa, ele está cumprindo a ordem do rei, mas numa boa, realmente. Quando ele viu o rei esbaforido, ele perguntou, meu rei, o que o traz aqui? E o rei lhe responde, eu venho aqui lhe pedir perdão. Soltem esse homem imediatamente. Os guardas soltaram o primeiro-ministro e eles, os dois seguindo junto para o salão imperial, o rei foi lhe contando tudo o ocorrido. E ele falou, a princípio eu me senti ofendido quando vieram me contar que você disse que tudo era para o melhor, quando eu havia machucado meu dedo. Eu quis lhe dar uma lição. E quem recebeu a lição fui eu. Felizmente, por esse dedo machucado, eu estou vivo e estou de volta. E o primeiro-ministro
ouviu e tudo bem. Para ele estava tudo certo. Então, eu vou terminar essa história por aí, porque os dois continuaram sendo bons amigos para o resto das suas vidas, para o bem geral do reino e de tudo. Só que eu quero lhes falar agora um pouquinho dessa história. Então, eu peguei, baseada nessa história, sempre olhando para tudo que acontece, que tudo é para o melhor, mesmo nos momentos mais difíceis. Aí vocês vão dizer, peraí, mas às vezes a gente perde um ente querido, às vezes é uma coisa assim tão séria, mas espera aí também. Quando nós perdemos um ente querido, embora é difícil aceitar, mas acabou-lhe o sofrimento, se ele estivesse doente, se ele estava ferido. Mas foi um acidente, mas foi... Tudo bem, é muito difícil, eu não estou dizendo que essa é a melhor coisa na vida da gente, não. Mas como eu já falei antes, e eu acredito, eu não sou dona da verdade, mas eu acredito, ninguém vai antes da hora. Todos nós chegamos aqui com dia e hora para voltar. Então, por aí, a gente já poderia achar que está tudo certo. Quantas vezes eu fiquei triste, até chorei. Eu quebrei uma vez um quadril, depois quebrei outro, 2 quadris quebrados, tombos. Falei, meu Deus, o que o Senhor quer me dizer? O que o Senhor quer de mim na realidade que eu faça? Não é fácil. Mas eu sempre fui muito ativa. Gostei sempre muito de trabalhar, de participar. Eu sempre tive muita alegria no coração. Eu amava dançar, mas eu não tinha oportunidade antes, porque tinha um esposo que não queria a mesma coisa. E aí eu me vi, num momento eu me vi livre. E eu pensei, e agora eu vou fazer isso, fazer aquilo, e tanta coisa que eu ia fazer. Sabe o que eu fiz? Nada. Fui curtir, curtir a minha perna quebrada, uma e depois a outra. Não dancei, eu gostava de fazer exercício, ginástica, brincar e tal. Acabou tudo. Aí eu pensei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque eu continuei com as minhas atividades espirituais que eu gosto. Fui fazendo essas coisas, mas eu tive muito tempo para pensar. Muito tempo para despertar em mim esse lado de escrever, de rimar, de contar. E quantas vezes eu encontrei pessoas no meu caminho que eu pude, de alguma forma, ajudar com as minhas orações, ou com um papinho leve, como se diz. E eu descobri outras coisas na minha vida. Como teria sido a minha vida daquele outro jeito? Talvez fosse mais vazia. Talvez ela não fosse tão completa como é para mim hoje.
Hoje eu sou, agora, nesse momento, eu estou a vovó Olguinha. Mas eu sempre tive muitos amigos, eu sempre tive família muito perto de mim. E me parece que, de alguma forma, essas pessoas gostaram de estar comigo ou de me ouvir. Então, o que eu quero dizer para cada um de vocês, seja pouca coisa que lhes aconteça, seja muito, seja leve, seja grave, calma, espere para ver o que a vida está querendo lhe dizer através daquele ato, daquela coisa que lhe aconteceu. Porque uma coisa eu posso lhes afirmar, e mais tarde, com mais vivência, vocês vão entender que tudo é para o melhor. Ninguém perde ninguém. Ninguém. Quando uma pessoa se vai é porque acabou, ela não tem que ser sua. Aliás, ninguém é de ninguém, na verdade. A gente perde para outras pessoas ou a gente perde para Deus as nossas pessoas que amamos. Mas acreditem, tudo na vida é para o melhor. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha me explicado. E eu peço a esse nosso Deus tão maravilhoso que os abençoe grandemente, lhes dê muita saúde, força, fé e alegria. E aí, até o nosso próximo encontro com a vovó Olguinha. Amo vocês.